a disparada do preço dos combustíveis e do gás de cozinha começaram em uma data precisa. 3 de julho de 2017, quando entrou em vigor a nova política de preços do governo Temer, gerenciada pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente. De lá para cá, os reajustes começaram a ser feitos a qualquer momento, inclusive diariamente, de acordo com os valores do mercado internacional. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o José Silvestre, que é coordenador de Relações Sindicais do DIESE. Boa noite, Silvestre. Seja bem-vindo. Sumido aqui do nosso seu jornal. Silvestre, para a gente começar, gostaria, na verdade, o público também, para a gente poder entender como que é feito e definido o preço dos combustíveis e essa política dos preços, ele beneficia a quem? Bom, primeiro, a Petrobras mudou a política de preços. Não era assim. Isso é a partir dessa nova gestão do Pedro Parente, que é a chamada paridade de preços. Certo. Ou seja, os preços da Petrobras, os derivados de petróleo, acompanhar os preços do mercado internacional. Então, se o mercado internacional altera o preço, internamente no mercado doméstico, os preços do petróleo e dos seus derivados sobem. Tá? Isso é um dado. O outro dado que é fundamental a gente entender é que não mudou não apenas a política de preço, mas mudou também, porque, por exemplo, o Brasil, né, é praticamente autossuficiente em produção de petróleo bruto. E ele refinava o equivalente a cerca de 90% para atender a demanda interna. Houve essa mudança, ou seja, de subutilização do parque de refino da Petrobras no Brasil, que isso fez com que, por exemplo, em 2013, era cerca de 90%, hoje é apenas 76% só que a Petrobras refina para atender a demanda. E isso abriu espaço para quê? Para as empresas estrangeiras e, portanto, para a importação de petróleo, de derivados. Tanto é verdade que hoje cerca de 25% dos derivados já são importados. Ou seja, quando esse preço é repassado para as refinarias, como a gente vê constantemente, diariamente, essas alterações, os postos, eles podem automaticamente passar isso para o consumidor ou tem todo um processo, essa mudança? Os postos podem passar. Isso também. Né? Mas, na verdade, a questão da resolução do problema está na própria Petrobras. Né? A greve dos caminhoneiros, né, é uma greve com reivindicações justas, né? Mas a resolução está na Petrobras. Quer dizer, a mudança, a Petrobras tem que alterar a sua mudança, porque a Petrobras é uma empresa estratégica, é uma empresa estatal. Né? Então, ela tem a capacidade de compensar essas diferenças no sentido de atendimento da sociedade brasileira no que diz respeito à produção do petróleo e de seus derivados. Então, a resolução está na Petrobras, não está nas Forças Armadas, não está na mudança da política para ter uma estratégia voltada para o atendimento das necessidades da sociedade brasileira no que diz respeito aos combustíveis. E, Silvestre, hoje a Petrobras ela é gerida como uma estatal? Qual a sua visão? Não. Primeiro, por o que a gente já comentou, a mudança da política de preço, a mudança da utilização do parque de refino. Então, essa política está muito mais no sentido de atender os interesses dos acionistas nacionais e estrangeiros da Petrobras do que propriamente reafirmar o papel estratégico que a Petrobras tem enquanto empresa estatal. Então, a gestão dela hoje está muito mais voltada para uma empresa capitalista mesmo, de mercado, do que propriamente uma empresa estatal, né? Assim como também em outros setores. Porque, veja, a Petrobras sempre teve uma capacidade, pelo seu tamanho, pela sua dimensão, sempre foi uma formadora de preço de petróleo. Uhum. E essa política é uma política que trouxe uma armadilha, né, para a Petrobras deixar de ser essa formadora de preço, né, e depender, né, porque o que acontece? Para compensar a diferença do preço como era a política anterior, era a Petrobras que bancava isso e ela tinha condição de fazer isso. Hoje, nessa política, não tem. Como que era? Só para a gente ter o antes e o agora. Então, antes era a própria Petrobras que definia o preço. Certo. Tá certo? É claro que, em alguma medida, tem uma referência no mercado externo.
né? Porque esse é um setor altamente oligopolizado, ou seja, são poucas empresas que dominam esse mercado. Mas pelo seu tamanho, a Petrobras tinha essa capacidade. Com essa nova política, ela perde um pouco essa capacidade de formadora de preço, né? E fica dependente, né, da variação dos preços e do dólar no mercado internacional. Perfeito, é aguardar, né, agora, né? E agora é importante frisar também o seguinte, isso tem um impacto significativo para a sociedade brasileira, mas de forma diferente. Por exemplo, o gás de cozinha, para todos, né? Mas o gás de cozinha, ele atinge fundamentalmente as famílias mais pobres, as famílias pessoal de mais baixa renda. Né? Combustível também, né? Mas é importante destacar isso, porque teve um aumento significativo do preço de gás, dos combustíveis. Por exemplo, a gasolina, do final do ano passado para cá, subiu mais de 30%. O gás de cozinha, mais do que isso. Né? Então, isso tem um rebatimento diferente na população brasileira. Perfeito. Bom, Silvestre, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no seu jornal e até a próxima sexta-feira. Com você, o Fausto. Tá bom.